E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões ou causam dúvidas em profissionais, sejam eles profissionais mais ou menos experientes. E nesse episódio 2 a gente escolheu o tema recolocação profissional. Então, se você está buscando recolocação profissional e quer algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. E a colocação profissional é um tema super amplo, daria facilmente mais de uma série tranquilamente. O meu objetivo com esse vídeo, um pouco mais curto, um pouco mais direto, é te trazer a minha percepção como recrutador. Então essa é a primeira coisa importante. Eu não sou especialista em recolocação profissional. Eu sou um headhunter, eu trabalho já há 10 anos com recrutamento. Então, ao longo dessa década, o meu trabalho era buscar pessoas para as empresas. E é a partir disso que eu vou te trazer esses insights. Então, vamos ao nosso tema. E antes de começar, aproveita para deixar o teu like e já se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e também ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Além do Summit One-on-One, a Summit sempre publica por aqui vagas de emprego, oportunidades profissionais e assim, além de você receber essas dicas, você também fica sabendo das oportunidades que aparecem por aqui, de repente te ajuda aí, quem sabe, numa recolocação. Então vamos à primeira dica, e a primeira dica é estudar. E estudar não quer dizer necessariamente fazer um MBA ou um curso de idiomas, claro, pode te ajudar esse conhecimento, mas aqui o que eu estou querendo falar é entender onde você está, como é que é o ambiente de mercado onde você se encontra, quais são as possibilidades, por exemplo, que você teria de recolocação profissional. E isso eu te trago como primeira dica, porque é muito frequente que as pessoas, quando saem de uma empresa, onde trabalharam durante muito tempo, enfim, estejam muito ligados àquela realidade e às vezes não tenham total percepção do que está acontecendo no mercado como ele é hoje. Já me aconteceu diversas vezes de conversar com profissionais que trabalharam 5, 6 anos na mesma empresa, no momento, por exemplo, que foram demitidos, eles não tinham ali uma percepção muito clara do que estava acontecendo. Nem com relação à faixa de remuneração, por exemplo, nem com relação ao mercado onde eles se encontravam e mesmo sobre outras oportunidades, né? Pensar um pouco diferente. Como, por exemplo, será que você poderia aceitar um projeto temporário? Às vezes é uma boa porta de entrada para uma empresa. Será que, por exemplo, você poderia trabalhar como consultor, ou dar aula, por exemplo, ou pegar uma posição PJ? Essas possibilidades todas começam a aparecer quando você começa a se informar um pouco mais, estudar um pouquinho mais do que está acontecendo. Tem muito conteúdo gratuito e de boa qualidade que você pode utilizar, então a minha primeira sugestão para você é estude, porque isso vai fazer uma diferença enorme para todas as outras dicas que eu vou te dar aqui. E a segunda dica é se tornar um especialista em entrevistas. E eu não estou exagerando, não. Boa parte das pessoas tem muita dificuldade, por exemplo, de aproveitar boas oportunidades de emprego, especialmente no cenário de recolocação. E quando a gente está falando de recolocação profissional, ainda mais quando a pessoa está começando a buscar essa recolocação, porque tem dificuldade em fazer uma entrevista. Às vezes está muito tempo sem fazer entrevista ou não tem uma habilidade ali muito acentuada e acaba perdendo a oportunidade porque não conseguiu transmitir a sua mensagem da melhor forma. Já aconteceu diversas vezes, por exemplo, de ter 2 finalistas no processo seletivo que se equivaliam em experiência, em expectativa salarial, por exemplo, e em muitos casos o que acabou pesando foi justamente o desempenho daquela pessoa na entrevista. A capacidade que ela teve de expressar determinados conceitos ou mesmo a sua experiência que foi considerada ali pelo entrevistador melhor do que o da outra pessoa. Então, torne-se um especialista em entrevista. E eu falo isso para você porque eu sei que quase que 100% das pessoas não é especialista em entrevista. É claro que não é. Imagina só, a gente estuda anos, né? Faz faculdade, faz MBA, faz curso de idioma, vai fazer intercâmbio fora, enfim. Mas a gente não faz cursinho de entrevista, né? Então essa é uma coisa que você precisa ir praticando. Logicamente, dicas que você recebe, por exemplo, de profissionais, a própria Summit produz conteúdos nesse sentido, podem te ajudar muito. Mas é importante que você vá melhorando essa tua habilidade, isso faz toda a diferença. Terceira dica, use seu networking a seu favor. E isso é muito importante também, porque você imagina, como eu tinha te contado, num caso que você tem 2 pessoas ali que estão muito equivalentes. Por exemplo, num processo seletivo, onde você chega e tem 2 finalistas que são pessoas que estão em pé de igualdade. O que pode fazer uma grande diferença ali é justamente quem está falando de você e o que essa pessoa está falando de você. Então, além de você utilizar o teu networking a teu favor, por exemplo, para te indicar para um amigo ou para uma outra oportunidade, ou mesmo para te indicar na empresa onde essa pessoa trabalha, aproveita para instruir essa pessoa também acerca do que você precisa que ela faça. Imagina que você participou de um processo seletivo e aí você indicou uma pessoa como referência profissional sua, como, por exemplo, um ex-gestor seu ou mesmo uma pessoa que reportava para você antes numa empresa. Aproveita para gastar alguns minutinhos e falar, olha, eu estou te recomendando como uma referência profissional para mim, porque o nosso tempo trabalhando junto foi muito significativo
E eu gostaria que você entendesse um pouco melhor do processo, lógico, dentro daquilo que você pode falar. Mas é importante que a pessoa não receba aquele telefonema sem esperar, não receba aquele telefonema ali e seja pego de surpresa. Então já começa a pensar aí quem é que pode falar de você, especialmente quem é que pode falar bem. E como a gente acabou de falar, aproveita para preparar um pouco mais essa pessoa. Mesmo que seja um áudio pelo WhatsApp, faz muita diferença para a pessoa conseguir também performar da melhor forma na hora de dar uma referência, por exemplo, ou de fazer uma indicação sua para uma outra empresa. E a quarta dica é pensar diferente, pensar em outras possibilidades que talvez você não tenha explorado ainda. Já me aconteceu algumas vezes, por exemplo, de ter uma pessoa que ficou no mercado durante alguns meses, ficou desempregada durante alguns meses. E a gente, por exemplo, na empresa onde eu estava, a gente ligava e oferecia para a pessoa, olha, a gente tem um projeto temporário aqui que pode encaixar para vocês terem interesse. E a pessoa era bastante reticente de dizer que não, ela não queria. E por que eu acho que é importante você considerar, por exemplo, outras possibilidades? E talvez a gente fale aqui um pouquinho mais sobre outras possibilidades, como, por exemplo, projetos temporários, onde você vai passar um determinado período numa empresa e depois, teoricamente, ou você vai ser internalizado, você vai ser contratado pela empresa, ou, quem sabe, você encontra um outro processo seletivo, uma outra oportunidade, mas é uma boa porta de entrada, ou mesmo, contratações como PJ, como associado, ou ainda, posições ali como consultor, como professor. Existem diversas maneiras de você oferecer à sociedade aquele impacto que você pode gerar, ou seja, você pode gerar valor para a sociedade de diversas formas. Pense diferente. De repente, aquilo que você testou até aqui foi ótimo, mas também tem outras maneiras de você se recolocar no mercado. Mesmo que não seja naquilo que você já tinha planejado, naquilo que você quer de qualquer jeito, mas pensa que você pode ter outras oportunidades ali que talvez você não tenha explorado e podem te oferecer ótimas portas de entrada e, mais do que qualquer coisa, podem te oferecer uma oportunidade excelente de fazer networking, conhecer pessoas que você não conheceria, talvez, se tivesse seguido exclusivamente para aquele caminho que você estava pensando antes. Então, pensa um pouco diferente, porque às vezes existe mais oportunidade de recolocação do que você está percebendo aí. E agora a gente falou dessas 4 dicas, eu quero te falar sobre outras coisas que não são assim tão pontuais. Tem mais a ver com a sua atitude, seja atitude mental, seja atitude em relação às outras pessoas num momento de recolocação profissional. E antes de falar dos insights, sejamos francos aqui, eu e você, a gente é ser humano. Chega uma hora que a gente realmente começa a ficar bastante afetado, inclusive emocionalmente, quando a gente não consegue, por exemplo, uma recolocação. Às vezes você já recebeu tantos não, que aquela frustração vai aumentando, e você vai perdendo a tua autoconfiança, vai perdendo aquele bom humor, Então a tua energia, digamos assim, ela vai baixando. É importante começar falando isso porque eu já vi muitas pessoas passarem por isso. E a minha ideia de fazer esse vídeo é justamente te ajudar a entender um pouco de como você pode lidar com esse tipo de situação. Porque o teu estado mental, emocional, ele vai interferir muito na forma como as outras pessoas vão perceber você. A maneira como você se coloca, a tua postura, etc., ela vai ser afetada pelo teu estado emocional, pela forma como você está se sentindo em relação, por exemplo, àquela experiência. E ninguém gosta de ficar fazendo entrevista atrás de entrevista e ficar recebendo não. Eu sei que não, eu sei que é duro, mas eu quero compartilhar com você alguns insights. Esse aqui é o primeiro. Seja qual for a situação para onde você estiver indo, por exemplo, uma entrevista ou mesmo uma conversa exploratória pelo telefone, assuma um estado mental positivo. E quando eu falo positivo, é um estado mental de que aquela é uma oportunidade. Antes daquele momento, você não tinha nada. Agora você tem aquela oportunidade. É simples assim. Você saiu do zero para ter alguma coisa. Pode ser que aquilo se concretize no que você quer. Pode ser que não. Mas antes você não tinha nem isso. Então, isso já é uma coisa boa. Não importa se vai dar certo ou se não vai. O que importa é que você já tem uma oportunidade. Isso é uma coisa boa. E já que isso aconteceu, você precisa se valorizar. Você precisa perceber que há um valor em você. As pessoas estão te dando essa oportunidade não é à toa. Ninguém faz isso por caridade. Bota na sua cabeça que ninguém marca uma entrevista com você, ninguém te faz uma ligação para te oferecer uma oportunidade por caridade. Tem alguma coisa que você tem a oferecer que aquela pessoa está interessada. Então, mesmo que você já tenha passado por muitos nãos, você não precisa de tantos sims assim, só precisa de um. Então, continua. E todas as vezes que você tiver uma oportunidade, mantenha esse estado mental positivo. Pense que antes você não tinha nada, agora você tem essa oportunidade. E se você tem essa oportunidade, porque você tem algum valor para oferecer. Ninguém está fazendo isso por caridade. Então lembre-se disso, porque eu tenho certeza que isso vai te fortalecer e vai te ajudar. A gente não se conhece, eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza absoluta que você tem algum talento e que você tem algum valor para agregar para alguém. Então, quando isso acontecer, mesmo que você já tenha passado por muitos nãos, pense que agora é a tua nova oportunidade do sim. Você pode fazer diferença com isso. Atitude positiva, você vai conseguir. E o segundo insight deriva do primeiro.
você não é qualquer coisa. Já me aconteceu algumas vezes de conversar com profissionais buscando uma recolocação e de perguntar para eles ali o que eles estavam buscando, qual que era a expectativa de remuneração deles, por exemplo, e ouvir a resposta: olha, eu quero qualquer coisa para que eu possa trabalhar, eu quero produzir, e com relação ao salário, por exemplo, eu topo receber qualquer coisa. E logicamente, como ser humano, eu consigo entender o sentimento que essas pessoas têm. Mas eu quero te sugerir muito fortemente que você não se deixe abater e se tocar pelo desespero. Mesmo que você esteja ali numa situação onde, na sua visão, por exemplo, qualquer coisa seria aceitável. Por quê? Porque você não é qualquer coisa. Você não faz um trabalho de qualquer jeito. Então, você não quer qualquer salário. Você precisa saber se posicionar com relação a isso. Porque na hora de passar uma informação como essa, você pode, ao invés de transmitir desespero, por exemplo, você pode transmitir maturidade, flexibilidade, visão de todo e assim por diante. Então, nunca responda que você quer qualquer coisa. Explique que você está flexível, que você está aberto a explorar outras possibilidades que talvez você não tenha no seu radar. Mas não diz que você quer qualquer coisa. Diga que você está disponível, flexível, interessado em construir uma solução que funcione para os dois lados. Mas nunca diga que você quer qualquer coisa. Você não é qualquer um, você não faz o seu trabalho de qualquer jeito. Então é importante que você tenha, nesse momento, um pouco de sangue frio mesmo, para se posicionar de uma melhor forma. É muito delicado dizer que você quer qualquer coisa, que qualquer coisa você aceita, porque algumas pessoas vão acreditar que você está falando aquilo só para conseguir um emprego, daqui a pouco você vai mudar, você vai para outra coisa, porque você não sabe exatamente o que quer. E outras pessoas, inclusive, podem até se aproveitar desse momento de fragilidade aí, esse momento de ansiedade, desespero, de repente, que você vai estar vivendo. Então lembre-se, você não quer qualquer coisa, você não é qualquer um. Seja flexível, é claro, mas saiba o seu valor. Terceiro e último insight, e esse insight tem mais a ver com a sua relação com os outros ali, por exemplo, ao longo do processo seletivo, do que com a sua postura interna, com a sua postura pessoal, que é a diferença entre ser interessado, engajado e disponível e ser desesperado, ansioso e inconveniente. Como a gente falou antes, recolocação profissional frequentemente é uma coisa que faz com que as pessoas tenham vontade de se recolocar o quanto antes. A gente não quer ficar esperando anos, meses para conseguir se recolocar, certo? A gente quer voltar a trabalhar assim que possível. Não só para receber um salário, é claro, isso é importante, mas também para produzir, né, para se sentir contribuindo. E nesse caso, sem dúvida, você vai fazer contato com muitas pessoas. Você vai aplicar para algumas posições, alguns processos seletivos. Em algumas vagas as coisas vão dar certo, você vai avançar, em outras vagas não. E nesses casos que você avança no processo, é bem importante que você utilize essas oportunidades da melhor forma possível. Por exemplo, quando você tiver contato com headhunters ou mesmo recrutadores, mesmo naquelas vagas que você não vai avançar, aproveita para você deixar uma boa impressão. Então, como eu estava falando, tem uma grande diferença entre você ser disponível, por exemplo, e ser desesperado. Por exemplo, se uma pessoa te liga perguntando se você estaria aberto a avaliar outras oportunidades profissionais, por exemplo, né, estaria interessado em outras vagas, olha, você fala, olha, estou aberto sim, eu estou disponível, estou avaliando. Mas não responda já dizendo que você quer. Você nem sabe o que é, então entende o que é e naturalmente a partir daí você avança. O que eu quero dizer com isso é que é importante você encontrar esse equilíbrio entre estar disponível e estar totalmente entregue. Você pode fazer o que você quiser comigo e eu vou para a vaga. Mesmo que isso seja verdade internamente para você, a forma como você interage ali com o recrutador é bem importante. Primeiro porque você vai ali causando, né, uma boa impressão, e também vai aproveitando as interações para saber um pouco mais sobre o que te aguarda, por exemplo, numa outra oportunidade, e até mesmo se tem outras oportunidades onde esse recrutador vê que você poderia ser um candidato potencial. Ainda nessa mesma esfera de coisas, a gente está falando de uma diferença entre ser interessado e ser ansioso. Interessado, por exemplo, é aquele candidato, aquele profissional que está participando de um processo seletivo e que procura saber como é que as coisas vão, que dá feedback, que avisa, por exemplo, para o recrutador, olha, eu estou participando de um outro processo seletivo aqui, recebi uma outra oportunidade, e vai atualizando, ou seja, isso é muito bacana, porque você vai trocando ali com aquela pessoa, vai dando atenção para ela, ou seja, você tem interesse que aquele processo seletivo dê certo, você quer fazer a coisa dar certo, mas ao mesmo tempo você não está colocando aquela pessoa numa situação ali de cobrança. O que significa dizer isso? Ao invés de eu, por exemplo, ficar te perguntando todo dia, e aí, tem alguma novidade? E aí, tem alguma novidade? E aí, tem alguma novidade? Eu vou pontualmente ali de tempos em tempos, combino com você, falar, olha, posso te fazer um follow-up semanal aí para saber como é que está indo o processo, enfim. Logicamente, talvez você não tenha um feedback, mas eu aproveito já para ir me atualizando.
E no meio do caminho também, enquanto isso for acontecendo, eu aqui como candidato vou te dando atualizações aí sobre outros processos que eu estiver participando. Eu sei que isso é importante para você. Pode ser assim? Olha, eu duvido que um recrutador vai te dizer que não. Mas o que é importante você considerar? Quando você passa para o outro polo, de se a pessoa te está cobrando, e aí, tem feedback, tem novidade, etc. Além de você passar uma impressão de ansiedade, você acaba colocando ali o recrutador também numa posição, digamos assim, um pouco desconfortável. Porque nem sempre ele tem a resposta, nem sempre ele tem o retorno. Ele, muito frequentemente, não vai ter o empowerment de já avançar o processo seletivo, porque ele vai depender do cliente. E além disso, é claro, dependendo da forma como você fizer, você pode até ali acabar desgastando um pouco a relação. E pode acontecer de, por exemplo, esse recrutador, esse headhunter, pensar duas vezes em te colocar num novo processo seletivo. Então, busque esse equilíbrio entre ser interessado, estabelecer essas parcerias, né, essa linha de comunicação saudável com as pessoas com quem você vai estar interagindo, e esse recurso excessivo de ficar buscando follow-up, feedback, porque, é claro, feedback é muito importante, mas é importante também você entender que cada coisa tem ali seu ritmo, tem seu timing, e nem sempre esse teu interlocutor vai ter um empowerment de avançar e já te dar um feedback ali logo de cara. E o último fator, a diferença entre ser engajado e ser inconveniente. Deixa eu te contar uma história para ilustrar bem isso. Alguns anos atrás, eu fiz um processo seletivo de CFO para uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional, e a gente tinha 2 finalistas ali. Uma candidata, que acabou sendo a candidata contratada, e esse segundo candidato que vai ajudar a gente a ilustrar a diferença entre ser engajado e ser inconveniente. Como o processo seletivo tinha algumas pessoas envolvidas para a tomada de decisão, a gente estava falando de pessoas que estavam aqui no Brasil, pessoas que estavam fora do Brasil, em algumas instâncias. Então, eles precisavam de tempo. São pessoas bastante atarefadas. E embora fosse uma posição muito importante, né, uma vaga de CFO, eles precisavam mesmo ali ter algumas discussões, porque, é claro, é uma escolha que precisa ser feita com muito cuidado. E nesse ínterim, isso tomou mais ou menos umas 2 semanas, um desses candidatos me ligou e me perguntou: Hanson, olha, você tem novidades? E eu expliquei para ele ali o cenário. Eu falei: olha, você hoje é um dos candidatos prediletos, eles gostaram bastante do que eles tiveram de conversa com você, mas eles precisam ter ali mais algumas discussões. Ele me perguntou: tem outros candidatos? Eu falei: sim, tem mais candidatos no páreo ali, você não está sozinho, mas me parece que você está muito bem avaliado. Agora a gente vai aguardar um pouco mais, porque eles devem dar um feedback pra gente. E esse candidato tinha trabalhado em bancos antes. E o que ele fez foi ligar para um amigo, que ligou para um amigo, que ligou para um amigo, que ligou para um amigo, e daqui a pouco essa história foi parar no CEO global dessa empresa. E o CEO global começou a perguntar para as pessoas que estavam, logicamente, na linha de reporte dele, o que estava acontecendo, por que estava demorando tanto, por que estava tomando tempo para responder, etc, etc. Numa quarta-feira à tarde, eu me lembro como se fosse hoje, a líder de RH da empresa aqui no Brasil me ligou no telefone e me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo com o candidato X. E, logicamente, eu não sabia, eu não fazia ideia. Ele sequer tinha me falado que ia fazer esse tipo de movimento, que ia tentar fazer contato com outras fontes, enfim, e foi exatamente isso que ele fez. Todo aquele rebuliço, é claro, ela me falou pelo telefone, tinha tornado insustentável a continuidade dele no processo. Não por qualquer outra coisa, mas especialmente pela postura que ele teve, porque eles não acharam nada boa. E, embora ele parecesse ter excelentes predicados e pudesse ser um potencial ali, se for para eles optaram por não seguir com ele. Por causa dessa ansiedade, por causa dessa inquietude de querer avançar as coisas e colocar a coisa no tempo dele, ele acabou não conseguindo o que ele queria. E talvez ele realmente conseguisse, ele estava muito bem cotado no processo seletivo. Então, aproveita essa história e não comete esse erro. Disponível sim, desesperado não. Interessado sim, ansioso não. Engajado sim, inconveniente não. Fechado? E para o one-on-one de hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma forma. É claro, seus comentários serão muito bem-vindos. Já aproveita para deixar aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma informação que você gostaria de ver por aqui, ou algum insight que você queira compartilhar com a comunidade mesmo. Serão muito bem-vindos por aqui. Quinta que vem tem mais e até a próxima.